Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder e a autoridade. Aí tá ótimo, garoto, pode deixar assim. O poder e a autoridade da igreja. Você sabia que Deus entregou poder e autoridade para a sua igreja? Agora deixa eu perguntar uma coisa: quantos aqui são igreja do Senhor? Diga amém. A igreja não é esse prédio que nós estamos dentro aqui. Nós falamos isso com costume, nós falamos isso por carinho, não é? Mas de fato isso aqui é uma casa de oração, uma casa, uma assembleia do justo, onde nós nos reunimos. Mas a igreja do Senhor somos nós, é eu e você. É a reunião dos homens e mulheres santos, salvos no Senhor. E aqui nesse texto nós vemos a instituição, a fundamentação dessa igreja. Qual é a importância dessa palavra nessa noite? É que nos nossos dias hoje há muitos ensinamentos errados, muitas vozes de engano, tanto na internet como no mundo real, de que a igreja não é mais necessária, que vir ao culto não é mais necessário, que você não precisa de um pastor sobre a sua vida, porque você pode acessar a Deus diretamente. E isso é verdade no sentido que o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao trono. Mas nós não podemos deixar os princípios de nós congregarmos. Nós não podemos perder os princípios que o próprio Jesus instituiu, da importância do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da fundamentação dessa igreja. No versículo 19, continue lendo comigo, a palavra diz assim, Mateus 16, 19: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, para que o que ligares na terra também será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será sido desligado nos céus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa passagem de autoridade, essa entrega de poder e autoridade, foi dado a Pedro ou foi dado à igreja? À igreja. Por mais que naquele momento a figura da conversa e do diálogo seja com Pedro, nós precisamos entender o sentido em que Jesus diz: tu és Pedro, mas sobre essa pedra, Jesus está falando dele, não está falando de Pedro, sobre a minha pessoa, Jesus, eu estabelecerei a minha igreja. Diga glória a Deus. Essa igreja aqui está estabelecida e fundamentada não em homens, não no nome de homens, mas essa igreja está fundamentada em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ninguém pode destruir a igreja, por isso que ninguém pode, irmãos, já tentaram destruir a igreja, mas a perseguição dos romanos não foi suficiente para destruir a igreja. Os leões dentro do Coliseu comendo os nossos irmãos vivos não foi suficiente para destruir a igreja, porque ela não está fundamentada em homens. A pandemia até tentou acabar a igreja, mas ela não conseguiu. Quantos políticos, quantas ideologias já tentaram acabar, suprimir a força da igreja, na China comunista, na Coreia comunista, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Se você crê, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Você é essa igreja. Tu és Pedro, está dizendo, tu és Pedro significa rocha, pequena rocha. Tu és pedra, mas eu edificarei sobre essa rocha. Jesus estava falando dele mesmo. Eu estabelecerei a minha igreja.
As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que está edificada. As portas do inferno não vão prevalecer contra o ministério apostólico Peniel. Eu vos dei poder, eu te dei uma chave. Para aquilo que você ligar na terra vai ser confirmado. Irmão, levanta a tua mão de autoridade. Tem uma chave na tua mão, uma chave de autoridade. Quando você ora aqui na terra, quando nós nos unimos num só propósito, Deus confirma isso no céu. Diga aleluia. Tome posse dessa autoridade nessa noite. Deus te deu autoridade quando você ora com fé. Sabe, chaves são giradas lá no céu. Talvez você não está vendo, talvez você não está entendendo, mas nessa noite chaves vão estar sendo giradas no céu na tua direção. Aquilo que você ligar na terra vai ser confirmado no céu. O que você desligar na terra vai ser também desligado no céu. Esse texto é interessante porque é a primeira vez, escuta isso, é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Sabia disso? É a primeira menção da palavra igreja. Até então, não existia esse conceito de comunidade. Não existia esse conceito de família de fé. E Jesus vem para instituir, para fundamentar. Ele diz: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja não foi proferida por homens, foi proferida pelo Filho de Deus. Você entende? E isso é tão importante a gente entender. Você entende o conceito primário de igreja? Não é uma fundamentação de homens. Por mais que nós tenhamos hoje anjos de Deus, né? Pessoas que o próprio apóstolo João chama de anjos da igreja, que são os nossos pastores, são os nossos mentores, são os nossos apóstolos, as pessoas, os homens e mulheres que Deus escolheu para cuidar de nós, para enviá-los para cuidar de nós. Por mais que nós tenhamos essas pessoas para cuidar de nós, a igreja não foi estabelecida por palavra humana, mas a igreja foi estabelecida pela palavra de Jesus. Diga amém. Então, quando você vê alguém dizendo: ah não, a igreja não tem importância, a igreja não é necessária, a igreja é isso, a igreja é aquilo, posicione-se e diga: ei, a igreja foi instituída por Jesus. Foi Jesus quem instituiu essa igreja. Jesus, nesse texto, estabelece os fundamentos da igreja, que também é chamada de a Assembleia dos Santos. E para essa igreja, para essa assembleia, para essa comunhão das pessoas salvas, Deus entregou uma missão. Deus entregou um comando, um legado. Para que serve a igreja? Por que foi instituído a igreja? Por que nós estamos aqui no culto Tribos do Ministério Apostólico Peniel, sábado 7h da noite? Não é para a gente só chorar com as canções, não é para a gente só ver os nossos amigos, não. Nós estamos aqui nessa terra com uma missão: continuar o legado de Jesus, continuar a sua obra. Ele disse: eu vos designei para que vades, dei fruto, vosso fruto permaneça, e que vocês deem muito fruto, e vocês farão obras maiores. Ah não, você não está entendendo. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Você entende o que é isso? O quanto Jesus acredita na igreja. Eu estava conversando com um pastor essa semana, e a gente conversava sobre a idade dos discípulos, não é? A Bíblia não nos narra a idade deles, mas Flávio Joséfo, que foi um dos historiadores mais renomados da história judaico, mais renomados do primeiro século da história cristã, ele dá uma ideia de mais ou menos, pelos registros cronológicos, qual seria mais ou menos a idade dos discípulos.
por esses estudos, não é, históricos, há um consenso de que o mais velho deles era Pedro, por volta dos 30 a 35 anos. Todos eles, a maioria deles, tinham entre 20 a 30 anos. Jesus chama o mais novo, Tiago, que tinha entre 16 a 18 anos. Um jovem. Foi para esses homens, para esses jovens homens, que Deus confiou a eles uma missão de continuar a sua obra, e disse a eles: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Irmão, você entende o que é isso? O quanto Jesus confia na sua igreja, o quanto Jesus aposta na sua igreja, o quanto Jesus, credibiliza a sua igreja. Aqueles 12 homens, que um traiu, que o outro negou, que o outro era extremamente bruto, que o outro era extremamente sentimentalista, emocionalista. Homens com problemas, homens com suas falhas, homens com os seus pecados, mas Deus enxerga além dos erros desses homens. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus enxerga para além dos teus erros, para além das tuas falhas. Enquanto o mundo está apontando para você e dizendo: não vai dar certo, não vai dar em nada, vai continuar sendo um fracassado, o Pai está apontando o dedo na tua direção, dizendo: vai ser um sucesso, vai ser um homem, uma mulher de Deus próspero, vai continuar o meu legado nessa terra. Se tem alguém vivo aqui, faz alguma coisa, não me deixa pregando sozinho não, em nome de Jesus. Ei, Jesus está apontando para você hoje, dizendo: ei, eu confio em você, igreja. Ei, igreja, eu confio em você, igreja. Ah, Deus, eu tenho muitos erros, eu confio em você. Ah, Pai, eu sou pecador. Ele está dizendo: eu confio em você. Você vai se levantar e você vai dar muito fruto, e teu fruto vai permanecer. Essa igreja que 2000 anos depois ela continua viva, amém ou não? É essa igreja que 2000 anos depois continua triunfando, continua confiante, continua fazendo a obra, se preparando para a volta de Jesus. O que é que nós estamos fazendo nessa terra, igreja? O que é que nós estamos fazendo aqui? E aqui eu quero te chamar a atenção, te chamar a responsabilidade, dizendo: o que é que você está fazendo como igreja? Apenas vivendo um dia após o outro, esperando Jesus voltar? Apenas caminhando como mais um na multidão, esperando Jesus voltar? Ei, você tem uma obra muito grande para fazer, e você não pode olhar atrás, você não pode desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Continue firme, avançando, fazendo a obra de Deus. Quantos aqui são líderes de célula? Levanta as duas mãos e diga amém. Continua firme na tua missão, porque Deus está com você. Quem aqui é discípulo de célula, participa de uma célula, levanta as duas mãos e diga: eu. Continua firme na tua célula. Ah, pastor, não estou nesse negócio de célula ainda. Pastor, nunca... O que é esse negócio de célula que vocês falam aí? Deixa eu dizer uma coisa: a célula é a única maneira que nós temos de cuidar de você. É a única. A célula é o único meio de nós ajudarmos você. Deixa eu te dizer algo: o culto de domingo é muito legal, mas ele não vai conseguir te ajudar no teu discipulado de vida. O culto de domingo é maravilhoso, tremendo, sábado à noite, então, meu Deus, bênção total. A gente sai daqui, flutuando, mas ele não consegue estabelecer bases para a sua vida, porque é o discipulado, o acompanhamento, o olho no olho, o ser família. Aqui a gente não consegue, irmão. Aqui rapidamente alguém chega: pastor, me dá um conselho, já tem correndo, já tem outro: pastor, eu queria conversar, é aquela correria. Na célula você não senta assim, todo mundo olhando para um cara. Na célula a gente senta em círculo, porque na célula a gente olha no olho um do outro, a gente chora, a gente ri, a gente compartilha, a gente tem tempo, a gente tem comunhão. Deixa eu te dar um conselho: você precisa estar inserido em uma célula. Você precisa ter um líder na sua vida, ter um discipulador. Pastor,
estou chegando agora na igreja, não conheço ninguém, ou voltei, estou perdido aqui dentro, me ajuda. Procura pastor Cristiano, procura pastor Helder, me procura algum dos líderes. A gente vai te ajudar, a gente vai te inserir nesse processo de ser igreja rumo aos céus. Só tem um jeito de nós sermos grande e sermos família, é através da célula. Não tem como ser uma igreja grande e ser família. E se a gente não é família, a gente perde o porquê de ser igreja. Então, Jesus escolheu aqueles homens, credibilizou eles: olha, vocês vão cumprir a minha missão, vocês vão dar continuidade ao meu legado. 2000 anos depois, eu e você estamos aqui para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque homens não desistiram do seu chamado. E deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus não voltar, os nossos filhos vão estar na igreja servindo a Deus. Se Jesus não voltar, os nossos netos vão estar na igreja servindo a Deus. Se Jesus não voltar ainda, nossa descendência vai estar na igreja servindo a Deus. Se você crê nisso, faz alguma coisa aí. A nossa descendência não vai se perder. Sabe por quê? Porque homens e mulheres que estão aqui nessa noite não vão abrir mão da sua chamada de ser igreja, de ser discípulo, de cumprir a sua missão. Sabe, a palavra igreja vem do grego, e é por isso que não existe igreja no Antigo Testamento, porque Jesus estabelece ela no Novo Testamento, ou seja, já em grego. E aí a palavra grega para igreja é eclésia ou eclesia. Igreja vem da raiz grega eclesia, que quer dizer o que, pastor? Um povo chamado para fora. Presta atenção. O que quer dizer a palavra igreja? Um povo chamado para fora. Mas para fora de quê, pastor? Para fora de um sistema religioso, para fora de um sistema de pecado, para fora de uma vida comum. Ser igreja é ser chamado a uma separação, ser separado, ser diferente. Então, igreja, eclésia, um povo chamado para cumprir a obra de Deus. Diga amém. Escute, ser igreja é nós sabermos que enfrentaremos dores. Deixa eu dizer algo para você que não é muito legal dizer. Ser igreja dói. Não é fácil ser igreja. Ser família dá trabalho. Ser casado, continuar casado com a mesma mulher 16 anos, dá trabalho. É uma construção. Ser pai, educar filhos, dá trabalho. Porque família é um negócio que requer suor, trabalho. Só que o seu trabalho vai gerar fruto, e frutos poderosos. Quando a gente decide ser igreja, a gente tem que saber que nós vamos enfrentar dores. Jesus disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse: vocês vão ter aflições. Jesus aqui estava preparando a sua igreja, dizendo: ei, quer ser igreja? Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas tem uma coisa: não desanime, não esmoreça, não desistam, não retrocedam. Eu venci o mundo, e se vocês estiverem em mim, a vitória que eu conquistei também eu vou dar para vocês. Vocês vão vencer as lutas de vocês. Quem recebe aqui, diga amém. Você vai vencer as suas lutas.
Aflições fazem parte do processo da vida da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos ter medo dos problemas. Nós estamos passando hoje, ministerialmente, um tempo de aflições, um tempo de lutas. Problemas para resolver, situações para resolver, coisas que a gente tem que resolver ministerialmente. Nós não podemos ter medo dos problemas. A gente precisa entender quem nós somos e de quem é essa obra aqui. Essa obra não é do apóstolo Overlan, não é do pastor Cristiano, não é do pastor André, não são dos M12, não é dos líderes. Essa obra aqui é de Jesus, e se a obra é dele, ele vai cuidar da sua obra. Pastora Mara, ela fica muito inculcada comigo, porque o pau está torando, problema acontecendo, situação com o discípulo e um monte de problema acontecendo. Eu falo: ei, calma, vai dar tudo certo. Meu Deus, eu não sei. Ei, te acalma, mulher, te acalma. No passado, os problemas da igreja era ser comido por leão dentro do Coliseu. Agora o nosso problema é resolver situação dos outros. E está tudo certo, a gente vai resolver. Se quiser ser tratado, a gente trata, conserta e continua. Se não quer ser tratado, amém, vamos embora. A obra é de Jesus. Vou dizer uma coisa para você. Não tem um problema que apareça para a igreja de Jesus resolver, que ele já não tenha posto um escape à minha direita aqui, ó. É só você abrir a visão, se acalmar, olhar para o lado. Jesus já tem uma porta aberta. É assim lá no seu problema, lá na sua casa, lá na sua dificuldade. Jesus já tem uma porta aberta na tua direção. Fica tranquilo, cara. Te acalma. Vai dar tudo certo. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Ei, calma. Está tudo certo. Já deu tudo. Ah, mas estão falando mal da igreja. Sempre falaram. Sempre vão falar. Se a gente sabe quem a gente é, não importa qual o relatório que as pessoas têm de nós, importa qual é a promessa que Deus tem a nosso respeito. E fica tranquilo. Quem nos respalda é Deus. Foi domingo no aniversário da igreja? Acho que foi, né? Nós passamos um vídeo aqui, acho que foi domingo retrasado, não sei, semanas passadas aí. Nós passamos um vídeo no aniversário da igreja. 29 anos. 29 anos. Demora muito tempo para construir uma história. Permaneça firme. Honre o legado dos seus pais espirituais. Segura no cajado que Deus colocou na tua mão, líder de célula, jovem que está aqui, que enfrenta as suas lutas diárias. Deus tem uma promessa, uma chamada na sua vida, sabe? É você que vai aparecer nesses vídeos daqui a alguns anos, e você precisa permanecer firme nessa chamada, rumo à salvação, sem dar um passo atrás, sem retroceder. Diga amém. Nós temos aflições no processo da vida da igreja, mas nós temos uma esperança. Cristo venceu e nós também como igreja vamos vencer. Deixa eu declarar na tua vida: você vai vencer os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, se o coração estiver firme no Senhor. Diga amém. É um aplauso mesmo. Se começou, termina. Mateus capítulo 5, se você puder abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim, ó: bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo
disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos ler, não, até aqui. Depois a gente lê o 13. Bem-aventurado quando vos perseguirem, não tenha medo da perseguição, se alegre quando ela vier. O texto fala literalmente isso: se alegre quando você for perseguido. Se alegre quando vos... Sabe o que é injúria? É falar mal de você injustamente, é falar mentira ao seu respeito. Se alegre quando fizerem fofoca de você. Ai, pastor, eu quero logo matar, esganar e mandar para o inferno. Ok, calma. Você tem que se alegrar quando você for perseguido. A Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é um caminho para a morte, para a renúncia. Quando vos perseguirem, falando mal contra vós, exultai, se alegrai. Recebe agora em nome de Jesus. Quando te perseguir, se alegre e exulta, porque é grande o vosso galardão dos céus. Jesus está dizendo: toda vez que te perseguir, te alegra, porque está construindo um tijolo de ouro a mais no seu galardão lá do céu. Quando te perseguirem, te alegra, porque está aumentando o teu galardão lá. Por que não estão me perseguindo porque o André é isso, o André é aquilo, que o André é bonitinho? Não, estão te perseguindo porque você faz a obra de Deus, porque você fala de Deus, porque você testemunha de Deus. Se alegrem, porque é grande o vosso galardão no céu. Ser igreja é entender que nós seremos perseguidos. Ser igreja é entender a nossa missão como igreja. Agora sim o versículo 13, pode colocar, 5:13. Vós sois o sal da terra. Eu disse que ser igreja é entender qual é a nossa missão. Ele diz aqui qual é a nossa missão: vós sois o quê? Ora, se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade que está sobre um monte, nem se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas se coloca num velador, num local alto, para que então ela ilumine a todos que estão na casa. Finalizando 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Diga amém. Qual é a nossa missão, pastor? Qual é a minha missão como igreja? Se o sal ele não dá sabor, ele só serve para uma coisa: para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. O sal ele tem muitas utilidades. Ele serve para conservar, não é? Lá no interior você sabe que nos lugares que não tem geladeira, eles salgam a carne, para que a carne ela fique desidratada pelo sal, e o sal conserva ela por dias e dias e dias, fora da geladeira. Então o sal serve para conservar. Você já comeu uma comida sem sal? Você já teve a experiência de ficar no hospital, ou internado, ou acompanhando alguém, e vem aquela comida extremamente sem sal, que você precisa fazer uma força sobrenatural para engolir a comida? Uma comida sem sal, ela é difícil de engolir. Ei, um crente sem sabor, sem cara de crente, sem vida de crente, sabe, um jovem sem o Espírito Santo, ele é difícil de engolir, difícil de conviver. Mas uma comida temperada,
salgada, sabe? Um jovem cheio da presença do Espírito Santo, um jovem que caminha em santidade, um jovem que pratica o testemunho da sua vida cristã. A Bíblia fala que ele é desejado, as pessoas querem estar perto dele. Quero dizer que vai ser assim na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver você como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no devido tempo, as suas folhas não caem, o seu fruto não murcha, tudo quanto ele faz prospera. Por quê? Ele está perto do rio. Porque ele tem o Espírito Santo, ele é desejado, ele é salgado, ele é como uma comida bem temperada. O sal, e isso eu nunca tinha prestado atenção, mas desde que eu comecei a falar de sal, a sua boca começou a salivar aí, sim ou não? Está salivando aí. Pensa num pote de sal. Agora pensa você pegando um pouco de sal e colocando na ponta da sua língua. O que está acontecendo com as tuas glândulas salivares agora mesmo aí? Está começando a produzir saliva, sim ou não? Mais do que o normal, sim ou não? Você já engoliu umas 3 vezes saliva aí, né? Só porque eu estou falando de sal. Sabe por quê? O sal gera sede. Quando você come uma comida muito salgada, o que você quer fazer logo depois dela, ou durante ela mesmo? Uma coca bem gelada, da garrafa de vidro com a pincha enferrujada. É a melhor que tem, não é? Trincada de gelada. O sal, ele dá sede. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. Você vai ser tanto o sal de Deus nessa terra. Você vai estar tão cheio do Espírito Santo. A sua vida vai dar sede na vida dos outros. Elas vão dizer: ei, eu quero também isso que você tem aí. Eu também quero ir para a igreja. Eu também quero ir para o céu. Eu também quero ser dessa família. Eu também quero viver assim. Seja um jovem que gera sede na sua comunidade. Mas como é terrível quando nós temos jovens que são pedra de tropeço para os outros. Que as pessoas falam assim: eu ir para a igreja desse aqui, para ser igual a ele, eu não. Eu estou fora. Para ser igual a ele, eu fico na minha casa. Ei, sabe o que se chama isso? Pedra de tropeço. O seu testemunho precisa ser sal, dar sede nas pessoas. A sua vida precisa gerar vontade nas pessoas de beber dessa água que você está bebendo. Você precisa, sua vida, isso não é ser perfeito. Pastor, está falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Porque tem um homem aqui falando para vocês imperfeito, com falhas. Não é perfeição. É entendimento de que eu preciso ter um testemunho que corresponda a Deus. E que as minhas falhas não podem ser ocultadas. As minhas falhas não podem ser encobertas e não curadas. Precisa ser espremido, precisa ser curado. Vós sois a luz desse mundo, amém? Você não pode se esconder. Resplandeça a sua luz, brilhe. Ser igreja é andar em arrependimento e mudança de vida. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A chamada de Deus para o nosso tempo hoje é: se arrependa. Vamos ler junto? 1, 2, 3, diga: o tempo está e o reino de Deus está próximo. O que a gente tem que fazer? Se arrepender. O
Os sinais estão aí. Guerra em cima de guerra. Hoje, toda semana, a gente inicia a semana com um relato de guerra novo. Peste está aí. Furacão varrendo os Estados Unidos. Os sinais estão aí. O rio Amazonas secando, todo ano seca mais. A água está acabando. Jesus está voltando. E Ele vai buscar, Ele vem resgatar, e Ele vem para levar a sua igreja. Quantos são igreja de Jesus aqui? Diga amém. Ele vem buscar você. Agora, como Ele vai te encontrar quando Ele vier? Como Ele vai encontrar a sua igreja? Será que salgando? Será que sendo luz? Iluminando? Ser igreja é andar em arrependimento. Se arrepender é se inconformar com a situação atual do mundo. Se arrepender é se posicionar. Nós precisamos caminhar em um arrependimento constante, em uma mudança constante. Ser igreja é saber que o nosso tempo aqui nessa terra está acabando. Tem uma música que a gente está cantando que é muito interessante, que ela fala assim: são os últimos segundos, não demora muito, está chegando a hora, já vamos embora. São os últimos segundos da igreja. Você sabe o que é isso? Os discípulos perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 23 e 24: Senhor, mostra-nos os sinais da tua vinda. Jesus dá uma série de sinais. Ele diz: o amor iria se esfriar. O amor de muitos iria se esfriar. Nós veríamos pai contra filho e filho contra pai. Nós veríamos guerra e etc, que eu já falei aqui. Vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo os últimos segundos. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos indo embora. Cutuca quem está do teu lado e diz aí: a gente está indo embora. Agora pergunta para ele: você vai ou você vai ficar? Você vai ou vai ficar? Ei, irmão, nós vai ou nós vai ficar? Eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos a Jesus. Será que você pode levantar a tua mão e dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja. Já vamos embora. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja. Já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja. Ó noiva, não perca a esperança, só espera. Falta muito pouco, não se entrega. O noivo já está vindo te buscar. Ó noiva, o teu descanso não é nessa terra. Logo acaba essa guerra. O noivo já está vindo te buscar. Nós não podemos perder a esperança da promessa. Atenção. Cuidado para não ser roubado na sua promessa. Os problemas têm poder de roubar a nossa promessa. Os relacionamentos errados têm poder de roubar a nossa promessa.
As vozes de engano têm o poder de roubar a nossa promessa. Jesus disse que teve uma parte das sementes que caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram a promessa, e aquela planta não cresceu. Não perca a esperança. Nós não podemos perder a fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23, Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmemente a confissão da esperança. Coloca na tela que essa frase é muito forte. Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a confissão da esperança. Irmão, lê comigo. Guardemos firmemente a confissão da esperança. Que esperança é essa? Jesus vai voltar para me buscar. Essa é a promessa. Essa é a confissão da esperança. Guarde essa confissão sem vacilar, sem desistir, sem esmorecer, sem olhar para trás, firmemente, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Você crê nisso? Dê um aplauso a Ele. Aquele que fez a promessa cumprirá. E eu quero terminar lendo 1 João capítulo 2, versículo 18. É a última hora. O relógio foi girado a ampulheta. O relógio está contando. Desde que você entrou por aquela porta, você está mais velho. O relógio não volta. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, tudo agora se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Coloca na tela, por gentileza, esse texto aí. Deixa eu destrinchar esse texto com você. Ele fala: filhinhos, está falando de vocês, de mim, da igreja. Igreja, já é a última hora. Não vai chegar a última hora, diz, já é a última hora. E como vocês ouviram, vem o anticristo. Às vezes nós pensamos que o anticristo ele é uma pessoa. Há alguns teólogos que dizem que é uma pessoa, vai ser uma pessoa. Outros dizem que não é uma pessoa, é um sistema, é um conceito, são ideologias. E esse versículo nos leva a entender que não é uma pessoa, porque ele diz: muitos anticristos têm surgido. Ou seja, anticristo é tudo aquilo que é contra a obra de Jesus. Então, a ideologia pós-moderna que nós temos hoje aí, das ideologias de gênero, dos conceitos de humanismo, que o ser humano é o centro de tudo e tudo vale se é para a sua felicidade. A gente viu essa semana, talvez você não tenha visto, mas dentro de uma universidade, umas palestras lá sobre educação, um negócio absurdo lá, né? Tudo aquilo que é contrário à obra de Cristo é um anticristo. Então ele vai dizendo assim: muitos anticristos têm surgido, certo? Muitas coisas contrárias a Cristo, pode deixar na tela aí. Muitas coisas contrárias a Cristo têm surgido. E por isso nós conhecemos que é a última hora. Ou seja, nós estamos vivendo mais do que em nenhuma outra época da humanidade.
nós estamos vivendo os últimos dias. Os anticristos não vão surgir, eles já estão aí. Os conceitos contra Cristo, contra a sua obra, contra a sua palavra, o sistema ideológico. E essa frase tem me perseguido em tantos lugares, eu tenho ouvido. Vocês já viram aquele videozinho do cara que quer comer um pão de queijo no aeroporto, mas é muito caro? Quem já viu? Vocês são muito crentes nessa internet não, né? É assim, ó. Ele está no aeroporto, só que você sabe que uma coxinha no aeroporto é quase o salário mínimo, né? Tem que fazer um empréstimo para comprar a coxinha no aeroporto. E ele está com fome, só que não tem dinheiro. E ele começa a ouvir uma voz na cabeça dele. E é um cara que está do lado dele, dizendo: vai lá, compra a coxinha. Ele diz: não, é muito caro. Ei, você não está com fome? Compra a coxinha. Não, mas você não está entendendo, a coxinha é quase R$50 aqui. Ei, compra a coxinha, parcela de 3 vezes no cartão, rapaz. Ele fala: não. E aí o demôniozinho está lá e fala assim: ei, nada é errado se te faz feliz, compra a coxinha. Ele fala: é mesmo, vou comprar, vou passar no cartão de crédito essa coxinha aí. Ele fala: eu gostei de tu, como é teu nome? Ele: Satanás. Fazendo ele gastar o dinheiro na coxinha do aeroporto. Mas o conceito hoje de sociedade é esse: nada é errado se te faz feliz. Você pode ficar com quem você quiser, quantas vezes você quiser, você pode trocar de parceiro, você pode fazer o que te deixa feliz. Isso não é outra coisa senão a voz do cara mandando ele comprar a coxinha no aeroporto. Satanás. A hora é chegada. E eu quero terminar dizendo para você: prepare a sua vida, lave as suas vestes, guarde a sua fé, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar firme até o fim, esse receberá a coroa da vida. Fique em pé nesse momento. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu quero orar e que a gente possa refletir hoje quem nós somos em Cristo. A igreja de Jesus. Quem nós somos em Jesus? A igreja dele, estabelecida. Pastor, eu não sou ainda igreja. Hoje você vai se tornar essa igreja. Ah, pastor, eu estava perdido no mundo, nos meus erros. Hoje você vai se tornar essa igreja de Jesus. O relógio está marcando, são os últimos segundos. Não demora muito, está chegando a hora, já vamos embora.